Hey my friend, preparado para sair da zona de conforto? Então vamos lá. Hoje eu vou explicar para você, começar esse curso ensinando, mostrando a teoria do método que vai fazer você falar inglês definitivamente. Então, vamos lá. Como começar e o que fazer e o que corresponde a esse método? Aprenda inglês como uma criança. Como eu desenvolvi, como eu tenho trabalhado isso no dia a dia com todos os alunos, como você vai usar isso. Nessa primeira parte eu vou passar isso teoricamente para você compreender, entrar muito bem na sua cabeça, mesmo que você já tenha ouvido falar, mesmo que você já me acompanhe há um tempo e já escuta falar desse método, hoje nós vamos organizar isso. Na próxima aula nós vamos trabalhar isso na prática e nós vamos ter uma preparação. Presta atenção comigo. Não tem como a gente plantar uma das melhores e maiores árvores que nós temos, e plantas e frutas. Primeiro você tem que arar a terra, primeiro você tem que planejar, primeiro você tem que organizar a terra, primeiro você tem que preparar ela, para depois você jogar a semente. Então é isso que eu vou fazer com você. Isso que eu vou fazer com você hoje, isso que eu vou fazer com você agora, e nas primeiras 5 aulas que nós vamos ter, são aulas de princípios que vão nortear o nosso curso. Então presta bem atenção. Isso aqui não é apenas para vender ou para aumentar o número de cursos e para aumentar o número de aulas que eu tenho vendido para você aqui, que você recebeu aí na sua casa. Não é. Você vai ver que na aula 20 eu vou tratar e vou te relembrar, ou talvez eu vou pedir para você assistir essa aula aqui novamente. Então presta bem atenção, anota, foca, tenta entender e vamos que vamos seguir esse processo, beleza? Aprenda inglês como uma criança. O que é isso? De onde que surgiu? Quando eu comecei o meu processo de aprendizado de idiomas, eu percebi que estudar idioma, estudar o inglês que eu queria aprender, não era a mesma coisa que aprender um outro curso qualquer. Você provavelmente já deve ter feito um curso de Excel, um curso de informática, um curso de música, faculdade ou qualquer outra coisa. Mas eu vou provar para você hoje que estudar idiomas não é a mesma coisa. Por quê? Porque nós nascemos para aprender idiomas. Nós nascemos prontos para aprender esse processo. Quem te ensinou a aprender português? Ninguém. Quem te ensinou a falar português? Ninguém. Seus pais não te pararam ali na frente de casa, no quadro. Seus pais não pegaram ali você e falaram assim, vem cá que agora eu vou te ensinar verbo, vem cá que eu vou te ensinar agora um pronome. Não. Você nasceu com atitudes práticas. Teve atitudes práticas que você tomou para que você aprendesse o idioma, para que você aprendesse português. Pensa comigo, lembra lá, lembra de uma criança, lembra de alguém que você conhece, dos seus filhos, dos seus primos, dos seus filhos de amigos. Pensa, os pais deles estão dizendo assim, olha, você precisa ouvir idioma, você precisa repetir isso aqui, você precisa falar isso aqui. Não, essas atitudes de uma criança hoje, 10 anos atrás, 2.000 anos atrás, em qualquer lugar do mundo, são atitudes tomadas para aprender o idioma de forma automática. Então eu parei para pensar nisso, eu parei para verificar isso, eu parei para pensar e falei, isso aqui tem algo diferente aqui. Eu não posso querer estudar idiomas da mesma forma que eu estudo em outro curso. Então vamos detalhar um pouco isso aqui, dar alguns exemplos para você entender, para você verificar isso como é na prática. Então vamos lá. Na primeira situação, a criança ela começa a ouvir primeiro. A criança, ela desde a barriga da mãe, alguns já estudiosos e médicos da área já comprovam, estudos comprovam, que a criança, o bebê, começa a ouvir a voz da mãe, os sons externos a partir dali da metade da gestação, mais ou menos. Então ele começa a ouvir, começa a captar o padrão de linguagem. 1 ano de vida, ele está ouvindo todos os dias, ele está prestando atenção no pai e na mãe. E aí, a partir dessa escuta, que ele vai desenvolver a fala. É o que eu sempre digo. Uma criança, se nasce com problema de audição, ela não vai falar. Se ela nasce com problema de audição, ela não escuta o idioma, ela não vai falar o idioma. Então aqui nós temos um primeiro princípio. Você quer aprender inglês? Você tem que começar ouvindo inglês. É incrível como existem muitas pessoas, uma infinidade de pessoas que não escutam inglês, chegam para mim como professor e falam, professor, eu não estou conseguindo desenvolver a fala, eu não aprendo. E eu falei, você ouve o idioma, você assiste, você ouve alguma coisa, podcast, você ouve vídeo, você assiste vídeo? Não, professor, eu não faço isso porque eu não entendo ainda. Então, pensa comigo. A criança, ela entende para poder ouvir ou ela ouve para poder entender? Então a resposta ela já é óbvia, é uma pergunta retórica. A criança ouve primeiro e ela não está preocupada se ela vai entender o idioma. Mas de alguma forma, alguma coisa impulsiona ela para que ela
continue escutando, para que ela mantenha-se ali ouvindo, para que ela preste atenção no pai e da mãe. Eu gosto de ilustrar. Uma criança de 6 meses, ela já senta, 6, 7 meses, ela senta e ela sentada olhando os pais conversando, e você acha mesmo que ela está entendendo tudo que os pais estão falando? Né? Eu tenho uma filha de 8 meses, que você me acompanha no Instagram, você sabe. Então, ela é uma bebê, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ela é uma bebezinha. E ela para e fica me olhando, conversando com minha esposa, e ela não está entendendo tudo, óbvio. Mas ela precisa ficar focada ali em entender. Mas quem impulsionou isso para ela? Ninguém. É algo que na nossa mente já é pré-estabelecido para que obedeça esses princípios, para que faça isso. Mas você pode parar e me dizer assim, mas Carlos, isso eu já ouvi no método tal e no método outro qualquer. Porque você copiou de alguém, nem eu copiei de ninguém, nem fulano copiou de cicrano, nem cicrano copiou de beltrano. Deixa eu contar uma história. Uma vez eu conversei com a dinamarquesa e ela veio de lá e me falou, olha, a gente começa lá na Dinamarca, desde a escola, ouvir muito idioma, ouvir muito áudio, ouvir muito vídeo, e a gente ouve na nossa família, a gente ouve no dia a dia. Então eu entendo que a gente precisa ouvir primeiro. Ela não é professora de idiomas, ela não deu aula, ela só é uma pessoa nativa de um lugar que tem uma cultura metodológica melhor para o aprendizado de idiomas. Durante o meu processo, presta atenção nisso aqui, foca nisso que eu vou falar. Durante o meu processo de idiomas, durante o meu processo de aprendizado, desde 2013 eu estudo idiomas todos os dias, estudo inglês, focado no inglês, todos os dias da minha vida. Eu percebi que quem tem sucesso no aprendizado do inglês é porque entendeu esses princípios que eu chamo de aprender inglês como uma criança, porque a criança obedeceu esses princípios de uma forma automática. Mas esses princípios, e agora eu só citei um, vou citar mais um exemplo para você. A criança, ela primeiro fala para ela falar bem. A criança não está focada em falar bem como um adulto fala. Uma criança de 4 anos, ela fala tudo o que ela quer dentro do ambiente onde ela vive, dentro do mundo onde ela vive, ela fala muito bem. Ela se comunica com seus pais, com seus amigos, ela diz o que ela quer e ela entende o que os outros estão pedindo dela ou estão se comunicando com ela. Só que ela não fala da mesma forma que um jovem de 15 anos fala. Você pode parar para pensar que até você mesmo fala muito melhor hoje do que quando você tinha 10 anos de idade. Eu mesmo consigo ver que hoje eu falo muito melhor de quando eu tinha 15 anos de idade, finalizando o meu ensino médio. O nosso processo de aprendizagem do idioma, ele é persistente, ele é continuado. Ele vai aumentando de acordo com o tempo passa. Isso é a mesma coisa no aprendizado do idioma do inglês. Tem pessoas que querem aprender inglês, talvez você aí do outro lado da tela está me ouvindo, meu querido aluno, você está olhando assim, olha, eu só vou começar a falar quando eu falar bem. E isso não é um princípio do aprendizado da linguagem que está na nossa mente. Então, voltando, recapitulando o que eu estou falando aqui. Aprenda inglês como uma criança é focado em você analisar como a criança começou a aprender esse idioma e perceber que ninguém ensinou isso para ela. Então, aprenda inglês como uma criança é focado em perceber que a criança obedeceu os processos para aprender aquele idioma que ela estava imergido e ninguém ensinou isso para ela. Se ninguém ensinou isso para ela, então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mais claro ainda. Toda criança, pensa comigo, pensa uma criança de 2, 3 anos. Mais um princípio, o princípio da repetição. Ninguém aprende a falar fluente um idioma sem repetição. Uma criança de 3 anos, foca seus filhos, foca aí seus primos, seus sobrinhos. Pensa numa criança aí de 3, 4 anos, nessa faixa etária, 2,5. Ela é a famosa matraca, né? Não sei o que você fala na região onde você mora, mas é o que a gente chama de faladeira. A gente chama, ela fala muito, ela repete muito. Então eu estava uma certa vez, minha esposa cuidando de uma criança ali na nossa casa, ela tinha em torno de 2 anos e meio, e ela aprendeu uma frase tipo, mamãe disse. E aí minha esposa era babá dele, ele ficava o dia inteiro lá em casa. Chegou no final de semana, na segunda-feira, aprendeu, mamãe disse. Ele falava ainda mamãe dissa. Ele falava mamãe dissa, ele não sabia falar o E. Né? Presta atenção como a criança é e ninguém fica reclamando porque ela fala dissa e não disse, porque sabe que é um processo da aprendizagem. E ela não impede de falar porque ela está falando errado. Né? Pensa comigo aí onde que a gente vai chegar nessa análise. Né? Mas onde que eu quero chegar nesse princípio da repetição é que ele não só aprendeu a falar mamãe disse, mas ele repetia isso o tempo inteiro. Ele falava mamãe disse, a gente não entendia nada do que ele falava depois, mas ele ficava mamãe disse, 200 mil vezes durante o dia, e a gente falava, meu Deus, isso já está enjoando na minha cabeça.
O que eu olho e que você deve olhar também é que essa criança, 2022, 2012, 2010, 2002 ou 1994, não importa o ano que seja, no Brasil, na Austrália, na Europa, em qualquer país do mundo, toda criança saudável nessa faixa etária faz esse tipo de repetição. E qual a conclusão que temos que chegar aqui? Isso não é aleatório. São princípios base. São princípios que devem ser obedecidos. Cláusula pétrea que não pode ser mudado. Se você desobedece isso, que é nato do nosso cérebro, é como se você estivesse nadando contra a maré. Você não obedece esses princípios que já nasceram conosco, que ninguém nos ensinou, você não vai falar inglês fluente ou qualquer outro idioma que você estudar. Não vai. Então, pensa comigo. Você tem que obedecer certos princípios. Mas calma, existem vários princípios. E durante as aulas e durante o decorrer dessas aulas eu vou falar cada um deles. Na prática, nas próximas 3 aulas, eu vou mostrar para você detalhadamente como você vai começar, o que você vai fazer no dia a dia e aplicar. Como um adulto pode fazer isso, o que a criança fez. Mas você pode estar se perguntando aí, pera, Carlos, mas eu sou adulto. E aí vem aquelas histórias, adulto é mais difícil de aprender, adulto tem dificuldade, adulto é mais lento e tudo mais, tudo mais. Eu vou mostrar para você que muito disso é tabu. E muito disso não pode ser algo que você está pensando aí agora. Muitas dessas coisas, dessas informações, você tem que jogar fora. E aqui eu vou te fazer um pedido. Se você está aqui comigo, focado, dá credibilidade, foco e acredita em você mesmo, acredita nesse trabalho, acredita nesse método, porque assim você chega lá. Esquece tudo o que você fez antes, esquece todos os outros cursos que você fez e não deu certo até agora, as abordagens, as maneiras de você estudar. E eu vou te ensinar a mudar de hábito e a sair da zona de conforto para obedecer esses princípios e para seguir esse caminho que vai te levar à fluência. Então pensa comigo, vamos lá. Vou te responder a sua pergunta aí. O adulto é diferente de uma criança. Qual a diferença exata nesse processo de ser nato, de já estar na nossa mente a forma de aprendizado do idioma, de já ter princípios que a gente precisa obedecer? Qual a diferença de uma criança para um adulto? É que a criança faz isso automaticamente. Ela faz isso com ações involuntárias. Ela não força na cabeça dela para poder ouvir, ela não força para poder repetir, ela não força para poder falar, não força para seguir esses processos, é algo automático. É como se, pensa comigo, você já ligou o computador, você liga o computador aparece e tem aqueles programas que ficam funcionando e você não ligou ele, você não clicou para ligar esses programas. Você vai ali perto da hora ali, do horário no computador, tem aquela setinha, você liga e tem uns programas abertos já. Esses programas, na hora que o computador liga, ele já funciona. Então a criança, quando nasce, esses programas já estão funcionando e ninguém abriu ele. São os programas que estão funcionando ali para o próprio funcionamento do cérebro, a aprendizagem do idioma. E o nosso cérebro é um dos melhores computadores, é o melhor computador que existe. E nunca o ser humano vai conseguir fazer igual. Mas vamos lá, segue comigo. Todo esse sistema, vamos imaginar que é um programa na mente da criança, está funcionando automaticamente. E ela vai 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5. Quando ela chega em 5 anos, o nosso biológico, a nossa mente entende o seguinte, ela já está desenvolvendo o idioma com 5 anos, lembra disso? E aí ela pega e o cérebro fala assim, opa, o que ele precisava, o que essa criança precisava para aprender o idioma, para se comunicar, para viver em sociedade, já finalizou. Então se finalizou, vou fechar esse programa é fechado e ele vai colocar energia em sociabilidade, crescimento, coordenação motora e por aí vai. Aquele sistema de princípios básicos que a criança nasceu com ela foi fechado. Mas ele não foi desinstalado. Presta atenção. Essa é a diferença de um adulto. O adulto ainda tem esse sistema na cabeça, mas ele não foi desinstalado. Ele está fechado. E a partir de agora, as ações não são mais involuntárias, mas precisam ser voluntárias. Agora eu estou aqui para ensinar a você como tomar cada uma dessas atitudes na prática. Todas as atitudes que a criança fez, e que não é alguém que imitou alguém. Quem tem sucesso no idioma, repito que entendeu que existem alguns princípios que precisam ser obedecidos. Então o meu método pode ser aprenda inglês como uma criança, e o outro método da esquina pode ser aprenda inglês como qualquer outra coisa.
mas ele precisa, para ser um método de sucesso, obedecer esses princípios aqui. Pode ser o resto tudo diferente, mas se ele obedecer, que ele precisa ouvir primeiro, depois ele precisa repetir, ele precisa falar, ele precisa começar nesse processo, ele precisa ter acesso ao idioma, imersão e várias outras coisas que eu vou dizer, pode ser o resto tudo diferente. Mas se ele seguir esses princípios que são natos, que estão na nossa mente, vai embora e vai desenvolver no idioma. Consegue entender comigo? Eu creio que você consegue entender agora. Então essa é a diferença de um adulto para uma criança. O adulto agora precisa tomar todas essas atitudes de uma forma voluntária e tomar atitude por si. Você não vai falar inglês sem se forçar e se colocar a falar inglês, principalmente no Brasil. Nós vamos falar isso nas outras aulas, que aqui no Brasil não temos oportunidades de falar o inglês de uma forma natural. A gente precisa se colocar nessa posição. Essa é a grande diferença de um adulto para uma criança. Agora, na prática, como é que você vai fazer isso? Como é que você escuta inglês? Como é que você fala inglês? Como é que você coloca isso no dia a dia? Como é que você vai transformar todo esse processo que você vai entender comigo, como aprender inglês, da mesma forma que uma criança fez, na prática, no seu dia a dia, sem sair da sua rotina, sem parar de fazer as coisas que você faz do seu trabalho, da sua família, do seu dia a dia. Eu vou te mostrar na próxima aula. E mais uma vez eu pergunto, preparado para sair da zona de conforto? Então vem comigo e vejo você na próxima aula. Bye! See you!